Som. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor continue em nossas vidas. Nós iremos agora louvar, né, enquanto o pessoal vai chegando. Som. Som. Reina em nós, Senhor, não apenas nessa noite, Pai, mas em todos os dias de nossas vidas, Deus. Que em nome de Jesus nós possamos nos sentir, Pai, que nós possamos nos sentir quebrantados, Senhor, que nós possamos sentir que nossas vidas são comandadas por Ti, Senhor, que Tu és o único, Senhor, que tem a capacidade de reinar em nossas vidas, Deus. Em nome do Teu Filho amado, Pai. Amém. Sobre toda a terra Tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, e reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor.
Teu sangue que nos faz ser mais alvos que a neve. Que em nome de Jesus possamos louvar essa canção agora, acreditando nisso, que todo o nosso pecado foi lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmão, ficar mais confiantes, mais animados, declarando isso, que nada além do sangue de Jesus, o sangue de Jesus é suficiente, né, para o perdão dos pecados, para a certeza da vida eterna. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, me prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além
Você tem algo a agradecer a Deus nesta noite, ou sempre? Sempre temos algo a agradecer, mesmo no meio da tribulação, mesmo passando pelo deserto. Devemos ter um coração agradecido a Deus, ao nosso Deus, amém? Vamos declarar isso, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que Tu ainda vai fazer na minha vida, na vida da minha família. Eu quero Te agradecer. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Poder sentar. Eu queria chamar aqui a irmã Michele para que ela possa ler aqui a nossa pastoral, aqui nos ajudar com a voz. Pastoral. O inferno é real. Marcos 9, 44 a 46. No fio do bigode. O rei se agrada de lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Provérbios 16, 13. Quanto vale a palavra que proferimos? Quanto vale nossa promessa? A nossa postura, nossa atitude com os demais. Quais são as lembranças e marcas que deixamos para os outros? É assustador ver as pessoas de hoje tomarem posturas, proferirem promessas e, com todo o descaso, não cumpri-las. Isso revela uma desvalia, um desrespeito para consigo e para com o próximo. Ao refletir ao respeito, vem a lembrança dos anos em que a palavra, em quem a trazia, tinha muito valor. Isso numa época
em que não se tinha o poder de registrar tudo como hoje. Havia somente a palavra dada e se valia como documento. Dizia-se que os tratos eram feitos no fio do bigode, ou seja, a palavra valia sem se pôr à prova. Era de confiança. As pessoas eram de confiança, de respeito e honra. Onde estão essas pessoas de quem não se duvida quando falam ou trazem notícias, que cumprem as suas promessas? Elas podem estar exatamente aqui, eu escrevendo e você lendo. Nós somos as pessoas que deveriam ser exemplo onde estão, que levam palavras de confiança. Sim, podemos ser pessoas de confiança. Isso exige disciplina, a busca pela verdade e um embasamento na palavra de Deus. Pode-se muitas vezes pagar um preço alto por ser assim, mas vale a pena. O mundo carece de pessoas de referência e Deus precisa de pessoas que estão dispostas a servi-lo e representá-lo bem. Para servir a um Deus verdadeiro, é preciso ser verdadeiro também. Amém? Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, que nós iremos orar. E eu peço à irmã Selma que ela possa vir orar pelos enfermos aqui da nossa congregação, continuar orando pelo irmão Xavier, né, que está tendo melhora, graças a Deus, e orar também por aqueles que estão desempregados e por algum outro pedido que a irmã lembrar. Oremos. Santo Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa noite que estamos aqui em Tua casa, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor, que até aqui chegou, Pai. Te pedimos, Jesus, e te entregamos, Senhor, também a vida de cada enfermo, Senhor, da nossa congregação, o irmão Xavier, Senhor, o irmão Ezequiel, que também está enfermo, o irmão Marcos, e todos os outros, Senhor, que se encontram, Senhor, precisando do Teu socorro, Senhor, precisando da Tua ajuda, ó Pai. Que o Senhor estenda as suas mãos, ó Pai, poderosa sobre suas vidas, ó Deus, e que o Senhor assim esteja fazendo a Tua vontade, ó Pai, em suas vidas, ó Deus. Ser também com os desempregados, Senhor, da nossa casa, que o Senhor assim também possa estar suprindo, Jesus, suas necessidades, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo portas, Senhor, de emprego, ó Pai, e que cada um, Senhor, possa ter, Senhor, sua confiança, Pai, em Tuas mãos, Senhor, sabendo que o Senhor fará o melhor, Senhor, por cada um de nós. Fica conosco no decorrer deste culto, Jesus, e que Tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos ler aqui a nossa leitura bíblica. Todos estão com o boletim? Escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. O Senhor me recompensa porque eu sou honesto. Ele me abençoa porque eu sou inocente. Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Amém. Que Deus possa aplicar a sua palavra sempre em nossos corações. Poder sentar? Eu convido o irmão Felipe, ele terá um louvor sozinho. Sozinho não quero nada. Palavras não podem me expressar. Aquele da resposta. Te amo tanto, te quero.
sabe só a resposta, tá lembrando não? Em meu coração. Vamos louvar essa canção que a gente já louvou no domingo passado. Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções lhe mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor. Te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Eu passei
Passa a palavra agora ao pastor, que teremos a ministração da Santa Ceia. Bem, meus irmãos, nesse mesmo espírito de louvor e adoração ao Senhor, agradecemos ao Senhor por fazer lembrar o pacto e a aliança que temos com Ele. Baixemos as nossas cabeças e vamos agradecer por esse momento, por essa lembrança que temos. Santo Deus e eterno e maravilhoso Pai, te glorificamos, ó Deus, nessa noite, em fazermos, ó Deus, lembrar, ó Deus, o pacto e a aliança que temos com o Senhor. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós que estamos aqui, ó Pai, possamos estar felizes, ó Deus, em estar assim, ó Deus, mostrando ao mundo o que somos e de que somos, ó Pai. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa marca seja, ó Deus, para toda a eternidade. Que a graça do Senhor possa, ó Deus, estar sendo derramada neste momento. E que em nome de Jesus Cristo nós te louvamos por este momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Nós pedimos ao nosso irmão Marcos, que possa nos ajudar aqui na mesa. Nosso irmão Marcos. O irmão Marcos estará distribuindo o pão, simbolizando assim o corpo de Cristo. Espera só um pouquinho. E enquanto o Marcos estará distribuindo o pão, os irmãos abram as suas Bíblias em Mateus 26. Mateus 26, a partir do versículo 17. Mateus 26, a partir do versículo 17. Enquanto nós estaremos lendo, o nosso irmão Marcos estará assim distribuindo o pão, simbolizando assim o corpo de Cristo. Pode ir, meu irmão. Em Marcos capítulo 26, a partir do versículo 17, diz: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade e procurasse um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinando à mesa com os 12, e enquanto estava comendo, ele disse: Diga-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas aquele que traiu o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Vamos dar uma paradinha aqui e nós continuaremos depois. Todos pegaram pão? Abram sua Bíblia agora em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Primeiras Coríntios 11 diz: E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim e em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Todos. Vamos ao pão. Vamos lá. Oramos. Santo e eterno Deus, bendito és o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai amado, Pai querido, pelo momento, Senhor Deus, tão privilegiado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor determina em nossos corações, Senhor Deus, essa vontade, essa alegria, Senhor Deus, de cultuar a Ti, Senhor Deus, de fazer parte do Teu corpo, Senhor. Que o Senhor Deus continue, Senhor Deus, em nossa vida, em nossos corações, ó Pai, nos ajudando, Senhor Deus, para que a gente possa continuar, Senhor Deus, essa caminhada, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa estar, Senhor Deus, conosco, Senhor, e também na presença daqueles que não estão aqui, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, a cada dia o desejo, o prazer, Senhor Deus, de estar na Tua presença, Deus, aumentar na vida de cada um de nós, ó Deus. Obrigado, Pai amado, Pai querido, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Iremos distribuir o vinho, simbolizando assim o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. Pode ir, Marcos. Continuando aqui na reflexão, em Mateus 26, a partir do versículo 25. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberes o vinho novo como vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Jesus Cristo fez isso com todos os seus discípulos e nós estamos aqui da mesma forma, glorificando o seu nome. Em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, versículo 25. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim e em memória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todos vamos ao cálice. Vamos ficar de pé, todos. Santo Deus, glorificamos, ó Deus, o teu santo nome. Somos gratos diante do Senhor por tamanho privilégio, ó Deus, que temos para com o Senhor. O Senhor foi derramado sobre nossas vidas a satisfação, a alegria de ter, ó Deus, um pacto contigo. O Senhor chamou, ó Deus, e nos capacitou a permanecer em tua presença, a fim de que nós, todos, estamos aqui, Senhor, gratos a Ti, por fazermos parte desta grandiosa família e gloriosa família. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, somos gratos, ó Deus, por esta aliança eterna que o Senhor fez com todos nós. E que em nome do Senhor Jesus Cristo,
nós possamos estar assim, ó Deus, todos os meses, fazendo lembrar, ó Deus, este compromisso que temos com o teu reino, que temos pessoalmente com o Senhor. Não é com as pessoas, mas diretamente contigo. E isso nos faz, ó Deus, ser mais do que vencedores. Santo Deus e eterno e maravilhoso Pai, que a tua graça, ó Deus, e que as consolações do teu Espírito Santo, que as bondades e as misericórdias, ó Deus, que existe, ó Deus, diante do Senhor para com todos nós, seja derramada sobre todo o Israel de Deus, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu
atraiu e por seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Microfone, velho. Bom, Deus é fiel e a sua palavra, ela dura para todos sempre, amém? Glória a Deus por cada um de nós que estamos aqui fazendo valer aqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O título é Chamado. Quem tem ouvido a voz do Senhor, quem tem parado para ouvir a voz de Deus, tem se surpreendido a cada momento. Amém? É preciso que estejamos sempre preparados a ouvir a voz do Senhor. Há quanto tempo você não escuta ou ouve a voz de Deus? Há quanto tempo? Baixe a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor fala. Sabemos também, ó Deus, que por muitas vezes o Senhor até grita, clama. Mas o homem, ó Deus, por algum motivo, ou por algum momento, eles não escutam a Tua voz. Ó Deus, estamos vivendo num mundo onde a voz tem clamado, mas a voz tem clamado como se estivéssemos no deserto. E o mundo, ó Deus, tem piorado a cada momento, a cada instante, a cada segundo, ó Deus, o mundo se corrompe mais e as coisas acontecem mais e cada momento muito mais. Senhor Deus, o que pedimos, ó Pai, nesta noite é simplesmente, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz. Não queremos ser como muitos que não conseguem ouvir a Tua voz. Quem ao menos sabe discernir, ó Deus, que o Senhor fala. Em nome e por amor de Jesus Cristo, Senhor. Fala a nós que estamos aqui nesta noite, prontos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Há quanto tempo nós não ouvimos, ou você não ouve a voz de Deus? Ou melhor, há quanto tempo você não dá atenção à voz de Deus? Deus tem falado, mas você não dá atenção à voz de Deus. Pastor, Deus não tem falado comigo. Deus tem usado as pessoas para falar com você. Você não tem dado atenção à voz de Deus, porque muitas vezes é seu pai que fala. Muitas vezes é a sua mãe que fala. Muitas vezes é seu esposo ou sua esposa que fala. Mas Deus tem falado. Mas
quando nós não damos a atenção devida ou direta à voz de Deus, quando Deus usa as pessoas, Ele mesmo fala também. Chega ao ponto que Ele mesmo, com a sua voz poderosa, estronda dentro do teu coração, mexe com a tua alma. Isso é Ele mesmo falando a você. 1 Samuel, capítulo 3. Abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 3. História conhecida de todos nós. 1 Samuel, capítulo 3. Você abre a sua Bíblia e acompanha a leitura. Aqui diz: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, o profeta Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos já estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume, ou seja, ele estava já dormindo. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor começa a chamar por Samuel. Há muito tempo, meus irmãos, Deus não havia falado com ninguém, de nenhuma forma, nem por visões, nem usando uma pessoa, nada. Mas naquele momento, Deus começa a falar com Samuel. Mas Samuel não sabia discernir a voz de Deus falando ao seu coração naquele momento. E aí a história continua. Versículo continuando. Então o Senhor chamou a Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até a Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite. Então ele foi e deitou. Ele correu porque ele era um menino que foi educado a sempre, quando alguém o chamasse, ou principalmente o profeta ali, que estava sob sua responsabilidade, ele corria imediatamente, parava tudo o que estava fazendo, para assim dizer: eis-me aqui, eu estou aqui. E assim era a vida dedicada de Samuel. Meus irmãos, Deus, Ele percebe a vida que nós estamos vivendo. Ele percebe toda a sua vida. E Ele começou a enxergar a vida deste menino, dedicado a estar servindo ao seu mestre, como Eli era, e também servindo a causa do Senhor. Ele era um dos que andava ali junto à arca da aliança. Então ele vivia ali com a sua vida totalmente voltada para Deus. E Deus enxergou isso. Deus enxerga cada um de nós. E Deus fala ao nosso coração. É verdade que Deus já tem falado a este mundo. Deus, na realidade, tem clamado por este mundo que vivemos. Está praticamente perdido. As coisas estão acontecendo como se um relâmpago. É muito rápido. São as coisas acontecendo numa velocidade que nós não conseguimos acompanhar o que está acontecendo com este mundo. A gente ficava abismado quando ouvíamos falar de alguma agressão física
né, que acontecia no meio da nossa comunidade. Mas hoje uma agressão física é quase nada. Isso é besteira pelas coisas que estão acontecendo. É porque o mundo não está ouvindo a voz de Deus. Mas Deus tem usado as igrejas, Deus tem usado as famílias cristãs, as pessoas, Deus tem usado os seus servos. Mas o mundo não tem dado ouvido. E é como foi feita a oração. É como uma voz que clama no deserto. Mas chegará um dia, um momento, que a voz de Deus irá estrondar neste mundo. E que todos irão ouvir. Todos, sequer um deixará de ouvir as trombetas soando. Todos irão ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia, ela nos ensina que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Então é porque chegará um tempo que todos ouvirão a voz de Deus. Mas o que pedimos ao Senhor é que Ele seja gracioso ainda, como foi com a vida de Samuel. E Ele chamou por Samuel em um período onde ele não ministrava palavra alguma a ninguém. E ele achou, em meio a tantas pessoas, achou a Samuel. E ele disse o que deveria dizer, mas disse direcionadamente a Samuel. A oração que pedimos nessa noite é que Deus fale e ache graças na vida da igreja, da sua igreja, do seu povo, e fale ao coração do seu povo. Da mesma forma que achou graça na vida de Samuel, graças na vida de Samuel. No versículo 6, ele torna a chamar por Samuel. E Samuel corre novamente e vai ao encontro de Eli, porque ainda ele não conseguia discernir a voz de Deus. E no versículo 8, Deus torna a chamar novamente por Samuel. E Samuel corre novamente e vai ao encontro de Eli. Mas no versículo 10, Samuel já estava bem instruído pelo profeta. E quando ele ouviu o chamado do Senhor, ele não correu para ninguém mais. Correu justamente para aquele que precisa ouvir a sua voz e o seu compromisso e a sua prontidão. Versículo 10, o Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, você precisa estar preparada a Deus falar ao teu coração, e você disser: fala, Senhor, a tua serva, o teu servo está ouvindo a tua voz. O que queres que eu faça? E aí o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nesta ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Dos filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu, pois isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Terrível para Samuel ouvir isso.
sem poder dizer nada a Eli. Mas era, de fato, a palavra de Deus que foi dito naquele momento a Samuel. Meu irmão, o que queremos levar à consciência da igreja é que quando Deus falar ao teu coração, não tem pai, não tem mãe, não tem filhos, não tem família, parentes, amigos, não tem ninguém que fuja daquilo que Deus confirmou na tua vida. Quando a voz de Deus brandar, o mundo irá ouvir e todos serão julgados por aquilo que assim fez. E Eli ficou naquele momento ali calado, sem nenhuma reação para com Eli, mas convicto de que Deus havia dito a ele que Deus iria fazer valer com a sua palavra. Meus irmãos, nós como igreja não devemos ficar constrangidos quando lemos em sua palavra que todos serão julgados, porque até nós seremos, cada um de nós compareceremos a um tribunal perante o Senhor. Não ficaremos também confundidos e misturados com este mundo, porque não fazemos mais parte deste mundo. Mas a Bíblia de Deus, a boca do Senhor, ela é clara, direta, objetiva, e ela diz: se você crer, você será salvo em Jesus Cristo. Mas aquele que não crê, ele não vai ser julgado, ele já está julgado. É assim que o Senhor fala à igreja, à sua igreja, e é assim que o mundo irá conhecer o nosso Deus, pois não tem se curvado e não tem se inclinado ao chamado do Senhor. Há quanto tempo você não tem ouvido a voz de Deus? Chegará um momento que você vai ouvir a voz de Deus, mas não haverá mais como você decidir a sua vida, porque já estará decidido naquele momento. Ele teve a oportunidade de punir os seus filhos, mas assim ele não fez. Foi julgado pela palavra do Senhor. Meus irmãos, abram as suas Bíblias. Todos nós precisamos ouvir a voz de Deus para assim cada um de nós crescermos diante do Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías 30, versículo 21. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21 diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá ou lhe ensinará o caminho. É preciso que sempre nós estejamos preparados a ouvir a voz de Deus. Não importa que você vá para a direita, esquerda, sempre por trás de você haverá uma voz, que esta voz é a de Deus, falando a você o caminho correto, a decisão correta que você precisa ter para com a sua vida. É preciso ouvir a voz de Deus, faz necessário para que você saiba discernir para onde você tem que andar, para onde você tem que caminhar, ou o que você tem que fazer.
Nós aprender a ouvir a voz de Deus é importante para o nosso crescimento. Crescemos. Naquele momento, Eli ouviu a voz do Senhor e cresceu. Quando ele falou, fala, Senhor, que o teu servo ouve, ele falou como um profeta, como um futuro profeta, como um futuro homem escolhido de Deus. Hebreus 11. Abra sua Bíblia. Hebreus 5, 11. Hebreus 5, 11. Acompanha aí na sua Bíblia. Hebreus 5, 11. Diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora, continuando, viu? 12. Embora a esta altura já devessem ser mestre, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus para crescermos diante dele, para crescermos em sua palavra, para crescermos no seu caminho, porque já devíamos ser mestre, mas nós não ouvimos a voz de Deus. Samuel falou como um grande profeta, mas por quê? Porque ao ouvir a voz do Senhor, ele aprendeu, e toda a vida ele desejou aprender no Senhor. E precisamos ser ensinados por Deus. Para sermos ensinados por Deus, é preciso ouvir. E há quanto tempo você não escuta a voz do Senhor? Há muito tempo. Mas você só irá crescer se você ouvir. Se você ouvir a voz de Deus. Aqui ele disse: Senhor, fala que o teu servo ouve. Seu servo está ouvindo. Abra sua Bíblia. Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. Tiago 1, 22 diz assim: sejam participantes da palavra, e não só apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Meus irmãos, a igreja tem que ouvir a palavra de Deus. Não seja somente participante. Não conheça a Cristo somente de ouvir falar. Escute você mesmo a voz do Senhor. Levante-se e faça com que este evangelho, essas boas novas, se torne uma verdade em sua vida. Não seja somente ouvinte, mas sim participante dela. Assim foi a vida de Samuel. Ele era ali participante dos trabalhos do profeta Eli. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, ele tornou-se participante direto da causa e dos planos maravilhosos que Deus havia planejado para ele. Logo, logo se tornaria um profeta. E que logo iria ungir um rei, o rei Davi. Ungiu Saul, depois o rei Davi, e aí veio o Salvador do mundo. Privilégio para esse profeta, tudo porque ouviu. Não sejamos nós simplesmente participantes do Evangelho,
mas que nós possamos praticar verdadeiramente, que nós possamos estar verdadeiramente na causa do Senhor, ouvir e realizar a prova daquele que te chamou. Assim foi Eli. Em tudo que o Senhor havia lhe dito, se cumpriu, e em todo momento de sua vida, ele estava aos pés do Senhor. Há quanto tempo nós não temos ouvido a voz do Senhor? É preciso ouvir a voz de Deus. Você deseja crescer? Você deseja estar no Senhor? Você precisa ouvir. O mundo, eles não desejam crescer. Eles não querem ouvir a voz de Deus. Mas todos nós sabemos que um dia o mundo irá ouvir de forma diferente. E todos se prostrarão ao Deus que servimos. Meus irmãos, que a graça de Deus, o amor inefável do nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar fazendo você ouvir a voz de Deus. Se Deus tem usado as pessoas que estão ao seu lado para falar deste amor, se curve e aceite. Mas se você é tão duro ou tão dura assim, quando Deus falar e mexer com tua vida, ouve a voz do Senhor, porque você precisa de ouvir. Você precisa e depende de ouvir a voz de Deus, porque senão você não sairá do que você é, permanecerá como é para toda a vida, e no final você ouvirá a voz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar dando esse privilégio de ouvirmos a voz do Senhor. Se você nessa noite ouviu a voz de Deus falando ao seu coração, como falou ao coração de Samuel, se você realmente reconhece que precisa não somente ser ouvinte desta palavra, mas cumpridor dela, fazer cumprir aquilo que Deus fala ao teu coração, meu irmão, que nessa noite você possa estar assim: Deus, glória eternas a ti, porque o Senhor fala a minha vida, e eu escuto a tua voz, e faço com que esta tua voz se torne tão verídica em minha vida, que ando através dela, que vivo através dela, falo, respiro através dela. É através desta palavra que ouvimos, que vivemos neste mundo. E que nós continuaremos a clamar para com este mundo que não dá ouvido à voz do Senhor. Meu amado, a Bíblia é clara e diz que a igreja precisa estar com os ouvidos atentos, o que o Espírito diz a ela. E que nessa noite nós possamos estar assim com nossos ouvidos aguçados, a estar preparados, a estar sempre ouvindo a voz do Senhor, seja através do irmão, seja através do louvor, ou seja através do próprio Deus mexendo literalmente com a nossa alma, nos incomodando a fazer o melhor para Ele. Que a graça de Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Baixemos as nossas cabeças, vamos agradecer ao Senhor. Santo Deus e eterno e maravilhoso Pai, te glorificamos, ó Deus, nessa noite. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações. Ouvimos a tua voz, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser cumpridor desta palavra, cumpridores desta palavra, Pai. Não nos deixa somente, ó Deus, ser ouvintes, como disse, ó Deus, em Tiago, mas que nós possamos ser participantes direto daquilo e das coisas que o Senhor tem planejado para com teu
anúncio, ó Deus, para com este mundo. Que nós possamos ser ferramenta, ó Deus, em Tuas mãos. Que nós possamos ser este barro na mão do oleiro. E que o Senhor faça de nossa vida o que o Senhor bem quer. Eis-me aqui, Senhor. Continua falando a minha vida. Estamos prontos a Te ouvir e fazer assim conforme a Tua vontade. Fala, ó Deus, a Tua igreja para todos sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Que a igreja de Jesus Cristo possa estar sempre com seus ouvidos atentos, preparados a cumprir, ó Deus, que o Senhor pede para que ela faça. Em nome de Jesus, ó Deus, desperta cada um de nós a fazermos o melhor para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai.